Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz Azevedo, eu sou artista e pesquisadora transdisciplinar, atuando em música, literatura, teatro, audiovisual e performance. Eu sempre estudei em universidade pública e eu pesquiso antropofagia desde antes da graduação. Graças ao apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eu pude desenvolver uma longa e profunda pesquisa sobre antropofagia, desde a minha iniciação científica, passando depois pelo mestrado, pelo doutorado e pelo pós-doutorado. É uma alegria muito grande poder compartilhar agora com vocês essa aula sobre antropofagia e eu agradeço então a todos que estão aqui. Para introduzir o tema da antropofagia, a gente tem que lembrar que é um tema vastíssimo, né? Como vocês podem imaginar, a antropofagia ela pode ser compreendida em diversos campos do conhecimento, né? O povo tupinambá praticava o ritual antropófago muito antes dos colonizadores europeus, lá em 1500, invadirem o território que hoje é conhecido como Brasil, mas que sempre será Pindorama, a terra das palmeiras. O ritual da antropofagia era a religião dos Tupinambá. E no processo de colonização, a prática religiosa ela é perseguida violentamente. Para quem quiser aprofundar sobre esse tema, há o meu livro Antropofagia, Palimpsesto Selvagem. Esse livro ele vem da minha pesquisa de mestrado e da minha tese de doutorado e ele contou com o prefácio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e com os desenhos do Tunga. Então, já nessa introdução vocês já percebem que a antropofagia atravessa mais de 5 séculos, né? Como a gente não tem tempo para atravessar tudo isso juntos, eu vou me concentrar aqui nessa aula no Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que ataca essa colonização que vem impactando a todos nós desde 1500. O Manifesto Antropófago contém 51 aforismos e a assinatura do autor, local e data, seguidos de uma relevante explicação. Oswald de Andrade em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Piratininga é o termo indígena que denominava o território que mais tarde passaria a ser conhecido como a cidade de São Paulo. Somente em 25 de janeiro de 1554, com a missa celebrada pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, a área passou a se chamar São Paulo de Piratininga. Eu ressalto que, evidentemente, com todos os posicionamentos críticos do Manifesto Antropófago, Oswald preferiu situar a escrita do seu manifesto na Piratininga dos Ameríndios e não na cidade fundada pelos padres jesuítas. Ao usar como marco a data da deglutição do bispo Sardinha, Oswald pretende também valorizar o instinto de rebeldia indígena, a não subordinação à catequese. E é claro, tudo não passa de uma afirmação do humor oswaldiano, como a dizer: com esse nome, Sardinha, mas o que é que você queria? A datação do manifesto é importante. Relembrando a data da deglutição de Dom Pero Fernandes Sardinha, devorado pelos índios caetés em 1554 no litoral de Alagoas, e não da primeira missa celebrada pelo frade Henrique de Coimbra em 26 de abril de 1500, Oswald estabelece um calendário irreverente em um novo marco de fundação do Brasil. Pensemos então em manifesto no sentido de algo evidente, flagrante, inegável, palpável, algo que se manifesta, que irrompe, que existe. Isso indica que o antropófago não pode mais se esconder nem ficar apenas latente.
Oswald de Andrade escolheu para o seu texto um título polissêmico. O manifesto, substantivo, é antropófago e elemento manifesto, adjetivo, no sentido de indiscutível, declarado, patente, ou seja, declaradamente antropófago. Oswald faz com que o indígena antropófago, que adota como sua visão particular de homem livre, se manifeste, desde o primeiro instante, já no título da obra, realizando aquilo que Antônio Cândido chamou de desrecalque. Para Oswald de Andrade, essa entidade brasileira advinda da profundidade cultural dos nossos ancestrais ameríndios, o antropófago, esteve latente desde a colonização europeia. Latente na acepção de oculto, encoberto, que está presente, mas invisível, não manifesto. O desrecalque que Oswald de Andrade realiza com esses conteúdos submersos da cultura brasileira é exatamente o processo pelo qual esse estado latente se transforma em ente manifesto. Nesse sentido, manifesto passa a significar não somente o que pode se tornar visível pela tradução em palavras, mas também aquilo que carrega os sentimentos, ideias e impulsos conscientes que contém o material psíquico reprimido. Essa visão pode ampliar as reflexões sobre as significações do Manifesto Antropófago, texto em que Oswald de Andrade expressa o que precisa se tornar manifesto, aquilo que não pode mais permanecer oculto ou dissimulado em sua natureza. Em uma entrevista a Milton Carneiro, Oswald afirmou, corroborando essa tese: precisamos, menino, desvespuciar e descolombizar a América e descabralizar o Brasil. Os índios eram sereníssimos, absolutamente ametafísicos. Não sofriam de psicose como todos nós sofremos hoje. Interrompi-o para perguntar por que não sofriam. E ele respondeu prontamente: não sofriam porque pensavam a favor da natureza, a céu aberto, em ambiente ilimitado, sem os entraves e as limitações que nossa civilização turbilhonante, hertziana, ultravioleta proporciona ao pensamento comprimido do brasileiro da atualidade. Eu sublinho que Oswald, no seu neologismo expressivo, ao criar os verbos desvespuciar, descolombizar e descabralizar, retoma a imagem de retirar algo que foi colocado postiçamente, como uma maquiagem ou um guarda-roupa. Esse movimento será constante no ideário oswaldiano, com o sentido de criticar o gesto europeu de vestir o indígena nu. Além da superfície da roupa, há um material submerso reprimido que precisa se tornar manifesto, já que os povos indígenas não sofriam de psicose. Por tudo isso, eu entendo que, além de um manifesto antropófago, o que surge das palavras do poeta é, como ele próprio deseja, um antropófago manifesto, buscando ser, estar, já desvespuciado, descolombizado e descabralizado. Visto que a história não tem volta, o antropófago de Oswald é um bárbaro tecnizado, fertilizando a invenção do seu tempo sincrônico e iluminando o anúncio do futuro no presente. Será esse o brasileiro do século XXI? Oswald de Andrade foi um poeta libertário e visionário, e eu acredito que ele estaria realizado em saber que agora, no século XXI, temos o imenso privilégio de poder ouvir, conviver, aprender com nossas amigas e amigos ameríndios, ouvindo as falas certeiras de Sônia Guajajara, de Watatakalu Merinaco, lendo os livros brilhantes de Ailton Krenak, de Davi Kopenawa, conhecendo a poesia indígena contemporânea, mergulhando nas criações do artista Jaider Isbel, relembrando a atuação histórica de Mário Juruna e do povo Chavante,
vibrando com a resistência política e ambiental dos Munduruku e tantas outras experiências incontáveis. No meu livro, eu vou investigando e elaborando as referências e sentidos de cada um dos 51 aforismos do Manifesto Antropófago e articulando as relações entre eles e as linhas de pensamento em Montaigne, Nietzsche, Freud, Marx e em contraposição aos oponentes de Oswald, como Graça Aranha, o fascista Plínio Salgado e tantos outros. Acerca de Michel de Montaigne, vale dizer que em uma conferência em São Paulo em 1944, Oswald relembraria: contra as certezas autoritárias de São Tomás, Michel de Montaigne perguntaria: que sei eu? Esse mesmo Montaigne que ia fazer no capítulo dos Essais, intitulado De Cannibale, a primeira exaltação do selvagem do Novo Mundo, em face das escleroses da Europa absolutista. Um índio da América descoberta, um índio brasileiro levado à corte de Rouen e interrogado sobre se não admirava dos palácios, do luxo e do conforto da cidade, respondeu: mais me admira ver o povo que vive na lama e no frio, num queimar, isso tudo. Montaigne afirma: acho que não há nessa nação nada de bárbaro e de selvagem, pelo que me contaram, a não ser porque cada qual chama de barbárie aquilo que não é de seu costume. Inspirado por Montaigne, Oswald fará a defesa do bárbaro e do selvagem. Em 1947, Oswald assevera, no seu livro Telefonema: Frederico Nietzsche atacava a mediocridade europeia e o reino da virtude e da lógica, repondo no destino do super-homem a Idade de Ouro anunciada pela saudade das eras primitivas. Além de todos esses ecos que assinalamos aqui de maneira pontual, há um sentido geral dionisíaco, antimetafísico, voltado à valorização do corpo, que une o pensamento de Friedrich Nietzsche e Oswald de Andrade. Como o próprio texto do Manifesto Antropófago explicita, Oswald está investindo numa linguagem formada pelo cinema, pelos meios audiovisuais, pela performance, pelas tecnologias e pela música, pelos manifestos políticos e artísticos da virada do século XIX para o começo do século XX. Por tudo isso, eu afirmo que o Manifesto Antropófago é, ao mesmo tempo, a proposição de um conceito, a antropofagia, enquanto Weltanschauung, visão de mundo, e a sua própria encarnação estética, seu corpus poético. Ou seja, é no corpo mesmo do texto do manifesto que Oswald pratica a sua teoria. Ele transforma o tabu da antropofagia em totem manifesto. Com efeito, o Manifesto Antropófago encarna no corpo do texto as variáveis da antropofagia guerreira e funerária, ressaltando ainda as diferenças de princípio entre antropofagia e canibalismo. Ou, dito em outras palavras, da perspectiva ritual, aquela em que Oswald se inspirou. O autor propõe a vivência da teatralidade do jogo entre o devorador e o devorado, sugerido por Montaigne séculos antes. Eu acredito que muito da violência e urgência do discurso oswaldiano no Manifesto Antropófago, que implica o caráter de desmascaramento das convenções sociais, como se lê também em O Rei da Vela, está relacionado a esse ritual antropófago descrito por Montaigne e pelas imagens dos primeiros viajantes. Ritual no qual a devoração e a morte acontecem não somente no plano físico, mas são, sobretudo, materializadas na fala. O corpo desmembrado da palavra é a carne antropófaga retalhada. Feitas as devidas ressalvas em relação ao texto escrito, o Manifesto Antropófago também encena, em certa medida,
uma versão literária, teatral, do diálogo cerimonial da antropofagia tupinambá. Compreende-se que o devorador e o devorado estão ali, representados verbalmente em cada aforismo, dialogando em combate ritual. Efetivamente, Oswald encarna, ao mesmo tempo, o matador que expõe sua presa e o inimigo que defende sua vida, argumentando que, afinal, outros já foram devorados e o futuro continuará a devorar essa mesma carne. A luta trágica do seu discurso é que o poeta é, ao mesmo tempo, o homem nu e o homem vestido, cuspindo no prato, na roupa, no corpo em que comeu. Ele encarna em si a máxima plurivalência, a multiplicidade de significações. A pluralidade está não apenas na teoria que defende, mas, sobretudo, no modo como escreve, e escreve comendo. E ainda mais, colocando-se enquanto autor no moquém, incorporando o devorador e o devorado, provocando rupturas, ameaçando o status quo da língua e dos costumes. Importante lembrar que no Manifesto Antropófago tudo passa pelo corpo, tudo vem do corpo e ao corpo retornará. A centralidade do corpo na filosofia antropofágica é inegável. O Palimpsesto Selvagem de Oswald de Andrade é uma filosofia do corpo, em certo sentido uma Gaia ciência, uma sabedoria da alegria que não separa espírito e corpo e quer pensar o ritual da antropofagia com o corpo da palavra manifesta. Oswald de Andrade, aproximando-se do pensamento de Nietzsche, defende a sua antropofagia na perspectiva religiosa, vital, com o mesmo valor atribuído pelo filósofo alemão ao dionisismo. O almejado instinto da vida que Nietzsche encontrou na Grécia Antiga, Oswald de Andrade situou em seu matriarcado de Pindorama. Eu chego à conclusão que a crítica ao catolicismo, que aparece em Nietzsche personalizada na manutenção do tabu da sexualidade, em Oswald de Andrade surge materializada no tabu da antropofagia. A minha tese é de que a centralidade do corpo, morada tanto do tabu da sexualidade como do tabu da antropofagia, é o que une a visão transgressora de Oswald de Andrade à de Friedrich Nietzsche. Com a experiência que o riquíssimo Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade proporciona, pode-se dizer que participamos de um moquém, em um banquete. Estamos em pleno rito antropófago, no centro do diálogo cerimonial, e sentimos devastadoramente o gosto da própria carne. O movimento que vitaliza o Brasil é o que eu chamei de antropofagia. Oswald de Andrade em A Psicologia Antropofágica. No Manifesto de 28, Oswald articula sua relação com o Brasil, o mundo, o outro, em sentido profundo. Mais do que tentar compreender a antropofagia ritual entre os tupi, Oswald inventou o seu mito antropófago, engendrou uma trama conceitual e ritualizou a sua poética. Enquanto formação de sentidos, enquanto literatura, arte, o uso da imagem antropofágica é alegórico. O autor não voltou apenas ao passado tribal, mas simultaneamente projetou no futuro utópico a própria visão do matriarcado. Oswald criou um território e seu tempo mito poético, o matriarcado de Pindorama. Em ação transversal à filosofia e à antropologia, em última instância, Oswald criou arte. A própria linguagem do manifesto é reveladora. Oswald cria um texto pluriforme, poesia e filosofia selvagem que incorpora elementos rituais, violência, performance, atua por meio de condensação imagética e ritmo encantatório. Um poema-alquimia
que manifesta seu caráter mítico, invocando a necessidade constante de rituais que o atualizem. Não apenas o Manifesto Antropófago, mas também toda a revista de antropofagia pode ser vista enquanto um palimpsesto selvagem e virtual. Ambos os extratos textuais deixam entrever várias épocas, vários autores, várias línguas, inclusive o tupi, ou língua geral. O caráter múltiplo da revista abriga poesia, filosofia, desenho, caricatura, partituras, textos históricos. A polifonia de autores e, a partir destes, a multiplicação de pseudônimos revela a eleição da pluralidade como linha de atuação. Na revista de antropofagia, Oswald não apenas cita Marx, Freud e Nietzsche. O mais importante é que ele cria um Freud nietzschiano, um Marx freudiano, um Nietzsche oswaldiano. Uma das suas estratégias preferidas contra as ortodoxias sempre foi a paródia e a mistura de elementos díspares numa mesma imagem. Assim, ele começa saudando "Viva Freud e nosso padrinho padeciço!" e acaba assinando seus artigos na revista de antropofagia como Freuderico ou Marxilar. Ao mesclar Anchieta e Padre Vieira, Jaci e Guaraci, Oswald está propondo uma provocação, uma reflexão sobre as hierarquias entre o que seria pré-lógico e lógico, entre o que é considerado selvagem ou civilizado. Ao longo do manifesto, a minha pesquisa procurou acompanhar a justaposição anárquica de referenciais teóricos, confrontando o materialismo marxista com a psicanálise freudiana. As visões do selvagem a partir da ótica de Rousseau ou de Montaigne, as ideias antropológicas de Lévi-Strauss e as filosofias tecnológicas de Keyserlingk. Do ponto de vista de Oswald, Freud é apenas o outro lado do catolicismo, como Marx é o outro lado do capitalismo. A pluralidade oswaldiana parece afirmar que sua visão de mundo é, por natureza, contra qualquer ortodoxia. Eu concordo com Augusto de Campos quando este diz que a antropofagia é a única filosofia original brasileira e, sob alguns aspectos, o mais radical dos movimentos artísticos que produzimos. O manifesto não é uma obra fechada, ao contrário, é um espaço pleno de possibilidades e virtualidades. Pode e deve ser relido e recriado infinitamente. Tornando explícita essa concepção de mobilidade da arte e do público, na primeira edição de Serafim Ponte Grande, publicada em 1933, Oswald liberou os direitos autorais de seu texto, escrevendo essa nota no verso da página de rosto. Direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas. São Paulo, 1933. Oswald de Andrade, no começo do século XX, antecipou assim o copyleft, essa espécie de prática Creative Commons atualmente tão em voga. A questão da autoria, discutida no século XXI, com as propostas em que se questionam conceitos de assinatura e propriedade intelectual, é familiar a Oswald de Andrade. No século XX, ele admitiu não apenas a reprodução e circulação livre, mas ele incentivava, inclusive, a possível deformação de seu texto em todas as línguas. A linguagem de Oswald provocava e provoca, em tão poucos caracteres, muitas reflexões e contradições que continuam a movimentar o campo da cultura. Eu penso que a força da antropofagia oswaldiana resiste justamente por nos lembrar que o primitivo, o homem nu, o homem natural, ou seja, o antropófago, vive em todos nós, não enquanto identidade nacional, mas como uma dimensão vital e necessária, como a nossa ancestralidade,
como uma fonte matriarcal de desejo lúdico que questiona as dominações patriarcais do Estado, da família, da religião, da lógica, da gramática. No entender de Oswald de Andrade, toda legislação é perigosa. Eu penso que essa crença de Oswald fica evidente em cada aforismo e no sentido geral do seu manifesto antropófago. Oswald foi um transgressor, vivenciando o seu caráter conflitual com o mundo até as últimas consequências. O homem, como o vírus, o gen, a parcela mínima da vida, se realiza numa duplicidade antagônica, benéfica, maléfica, que traz em si o seu caráter conflitual com o mundo. Oswald firmava seu lugar no mundo enquanto artista. Nós, os artistas, sismógrafos sensibilíssimos dos desvios físicos da massa. Nós de vanguarda, hiperestéticos. Por todos esses aspectos, ressalto o talento visionário de Oswald de Andrade, o artista com seu sismógrafo sensibilíssimo que preferiu, anarquicamente, ao invés de buscar uma síntese do brasileiro, investir nas suas contradições. O autor antropófago não escorregou na proposta do essencialismo, que quer definir restritivamente o que é ser brasileiro, como se essa definição fosse possível ou necessária. Nós não somos, nem queremos ser, brasileiros, nesse sentido político internacional. Brasileiros portugueses aqui nascidos e que um dia se insurgiram contra os seus próprios pais. Não, nós somos americanos, filhos do continente América, ele reiterou. Ou como vislumbrou o poeta Drummond, nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? De todo modo, como anteviu Michel de Montaigne no século XVI, essa descoberta de um país infinito parece ser de considerável importância. Se o Brasil é um país infinito, assim também é, se lhe parece, a antropofagia. Uma proposição eminentemente pluralista e heterodoxa. A antropofagia de Oswald de Andrade ecoa aquela máxima que muito bem o define. Todas as religiões, mas nenhuma igreja. Sem papas na língua, o poeta esteve sempre em movimento e propôs a noção de que a cultura antropofágica é um processo de reinvenção infinita. Assim, a antropofagia permanece, porque pode mudar. Como afirma Deleuze, os processos são os devires, e estes não se julgam pelo resultado que os findaria, mas pela qualidade de seus cursos e pela potência de sua continuação. Lutando por sua liberdade de ir e devir, nada mais atual e potente. A antropofagia, palimpsesto selvagem, segue devorando, sendo devorada, devorando-se em pleno século XXI. Agora no Brasil é preciso acender, eu quero vai pegar o fogo de Pagu. Agora no Brasil é preciso acender, quero vai pegar o fogo de Osasco. Agora no Brasil é preciso acender, eu quero vai pegar o fogo de Pagu. Agora no Brasil é preciso acender, eu quero vai pegar o fogo